Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Sejam muito bem-vindos nesse culto gravado. Eu não sei qual foi a maneira que você escolheu de estar escutando ou também de estar vendo essas imagens, mas nós gostaríamos que você possa se sentir como parte do corpo do Senhor e que nesse tempo em que você está separando para ouvir esse culto, essa mensagem, esse louvor que está sendo cantado, que a igreja do Senhor seja edificada em nome de Jesus. Também gostaria de dizer que a partir deste culto nós vamos disponibilizar, além do vídeo gravado, o áudio do culto também. Algumas pessoas optam, às vezes, por ouvir fazendo alguma tarefa, ou alguns têm mais dificuldade em parar para ver vídeos. Quem sabe dessa forma seja uma maneira de você que ainda não está tendo contato com os cultos, possa ter o contato através do áudio do culto gravado. Amém? Gostaríamos também de estar intercedendo nesta manhã, em especial pela vida da Elaine Costa, fez uma cirurgia, está se recuperando. Queremos agradecer a Deus pela recuperação do nosso irmão Leslie, lá na Bélgica, cooperador da BEM, e que teve uma recuperação, graças a Deus. Deus está, o ano de 2021 está começando do mesmo jeito que terminou 2020, com a mão do Senhor sobre nós. Outras pessoas receberam curas que são de fora do nosso, do contexto da nossa igreja, e nós somos gratos a Deus por isso. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, Deus, que temos de cultuar ao Senhor com cânticos, com a pregação da palavra, com também, Senhor, as orações. Abençoa, Pai, em especial a vida da nossa irmã Elaine Costa, que o Senhor dê a ela uma recuperação breve, uma recuperação rápida, e que ela possa ter disciplina para poder se acalmar, para poder, Senhor, esperar com paciência e poder, Senhor, cumprir tudo aquilo que os médicos a orientou para que ela tenha uma recuperação plena. Te agradecemos também, Senhor, pela vida do nosso irmão Leslie, que está lá na Bélgica. Te agradecemos, Senhor, porque a mão do Senhor tem sido poderosa por muitos lugares e por muitas pessoas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Também gostaria de dizer que se você tem uma oração, um pedido de oração, e gostaria de compartilhar conosco para que nós pudéssemos colocar dessa maneira que está sendo feita aqui, que você possa enviar para nós até na sexta-feira de cada semana, a fim de que nós tenhamos tempo de preparar esse pedido. Amém? Que Deus abençoe você, um bom culto para todos vocês. Olá, irmãos, tudo bem? Gente. A paz do Senhor. Nós estamos aqui para mais um culto da IEMP, mais um louvor. Nós vamos cantar a música Reina em Mim. O nosso Deus é um Deus que reina sobre o universo, reina sobre o nosso mundo, sobre a natureza, e que Ele possa reinar dentro do meu coração e dentro do seu coração. E nós vamos cantar isso agora. Amém? Vamos lá. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só eu desejo vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre o sonho
eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Só Tu és digno, Senhor, dessa canção, digno da nossa vida, Deus. Nós Te exaltamos aqui, Deus. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. Ó, eu sou Teu. O nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu. Eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, Só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. oh, eu sou Teu. O nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu. Eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra
inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia! Esse é o nosso Deus que tem um amor capaz de mudar o mundo, e Ele precisa de nós. Ele não precisa realmente de nós, mas Ele conta conosco e Ele espera de nós que nós possamos transbordar desse amor. Separei alguns versículos aqui sobre descanso. Mateus 11, 28 fala assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu darei descanso a vocês. E também em Salmos 91 fala: aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Nós confiamos no Senhor. Nós ficamos bem quando nós percebemos que Deus está dentro de nós. Nós ficamos bem quando a gente percebe que nosso Deus habita em nós. Nós vamos cantar um pouco disso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Caio em tua graça, caio de novo em tuas mãos, Caio em tua graça, caio de novo em
tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Minha alma anseia por ti. Minha alma suplica por ti. Tudo fica bem se olho para ti, se te percebo em mim. Tudo fica bem se sei que estás aqui, se sei que estás em mim. Tudo fica bem se olho para ti, se te percebo em mim. Tudo fica bem se sei que estás aqui, se sei que estás em mim. Tudo fica bem se olho para ti e te percebo em mim. Tudo fica bem se sei que estás aqui, se sei que estás em mim. Se o Senhor é por nós, Deus, quem será contra nós, Deus? Se o Senhor está conosco, Deus, por que nós temos que temer? Nós te percebemos em nós, Deus. Então nós podemos confiar, nós podemos descansar, porque nós sentimos seguros em ti, Deus. Que esse possa ser o nosso sentimento, que esse possa ser o nosso pensamento, Deus. De confiar em Deus, de saber que o Senhor está conosco, o Senhor está dentro de nós, o Senhor está com a tua igreja, Deus. Não importa o momento que nós passamos. Amém, queridos? Essa é a mensagem que nós queríamos dar para vocês. Que nós possamos confiar cada vez mais em Deus. Estamos juntos. Fiquem em paz. Até a próxima. Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês mais uma vez. Se você tem a sua Bíblia e gostaria de acompanhar com a gente a leitura e a audição, nós temos uma novidade aqui hoje. Vamos ler e ouvir também esse trecho da palavra que nós escolhemos para a nossa meditação nesse dia. Abra então Mateus 13, nós vamos ler do versículo 36 ao versículo 41. Esse trecho, ele fala a respeito da explicação da parábola do joio. Interessante que em Mateus 13 talvez seja o capítulo onde Jesus mais faz uso desse recurso de falar através de parábolas. Além da parábola do joio, nós também temos a parábola do semeador. As duas são a mesma coisa? Não. A parábola do semeador, Jesus faz menção da semente como sendo a palavra de Deus sendo lançada na terra. A parábola do joio, a semente é o próprio homem sendo lançado na terra. Vamos então ouvir essa passagem? Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem.
O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Muito bem. O trecho que mais me chama a atenção nesses versículos, é claro que todo o texto ele é bastante rico, né? Mas a frase que mais me chama a atenção nessa passagem é a que diz: consumação dos séculos. Consumação dos séculos. Amados irmãos, a nossa humanidade, ela está num processo de consumir, de consumação. A humanidade está consumindo os séculos que Deus colocou à disposição do homem, né? Então o homem, ele consome os recursos naturais, né? Nós vemos isso de uma maneira muito clara. Nós vemos as disputas ecológicas para se frear a maneira como o homem faz o consumo desses recursos naturais. O homem está consumindo o tempo, os séculos, as eras que Deus colocou à sua disposição. O homem também está consumindo a criatividade, a inteligência, a sua capacidade de criação que Deus colocou à sua disposição. Então, de um modo geral, nesse momento nós estamos no processo de consumir todas as coisas que Deus colocou à disposição da humanidade. Interessante, amados irmãos, que tudo que é consumido, uma hora se esgota, né? Nós vemos aquelas empresas de mineração, quando elas terminam de ocupar um espaço, fica aquela cratera aberta. Nós temos aqui em Barão de Cocais uma mina da Vale que está sendo desativada porque os recursos ali se esgotaram e existe uma cratera imensa ali, né? Então, o recurso ali se esgotou, acabou, né? Imagina você num restaurante consumindo uma picanha argentina, por exemplo, com uma batata frita, um refrigerante, e você vai consumindo, e de repente aquilo ali acaba. Aquela consumação terminou aquela consumação. E o que vem logo depois que se termina de consumir alguma coisa? A conta, né? Sempre quando se termina de consumir alguma coisa, quando chega a consumação daquilo que foi consumido, logo atrás vem a conta, né? E essa conta ela pode ser vista de duas maneiras. Ela pode ser vista com tristeza ou ela pode ser vista com alegria. Ela pode ser vista com tristeza quando você vai lá passar o cartão de crédito e de repente aparece lá no visor, recusado. Será que algum de nós já teve a triste experiência de ter um crédito recusado, de ter o pagamento da consumação recusada? É muito doloroso, não é? Você não sabe o que fazer, não é verdade? Então, tudo que se é consumido no momento chega à conta, e essa conta pode ser vista com tristeza ou também pode ser vista com alegria. Você não tem problema nenhum para quitar aquela dívida. Você não tem nenhum problema para pagar por aquela consumação. E nesse trecho, quando Deus fala a respeito da consumação dos séculos, eu vejo uma característica muito semelhante a esse exemplo que eu dei para vocês, né? No final dos séculos, no final da consumação, essa consumação vai poder ser vista de duas maneiras, ou com tristeza
ou com alegria. Graças a Deus, por Cristo Jesus, que nós temos o crédito do sangue do Cordeiro, porque todos aqueles que entregaram as suas vidas estão com a sua dívida paga, estão aguardando aquilo que o Senhor Jesus disse nessa explicação dessa parábola, aguardando a consumação dos séculos. Jesus é o nosso Cordeiro que se entregou por nós. Ele é o nosso crédito, Ele é a certeza de que a nossa conta, ela foi paga. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, como diz lá em 1 João 2,22. Né? O que é propiciação? Propiciação é a satisfação das exigências que Deus faz para que a conta seja paga. Né? E Ele mesmo, o próprio Deus, propiciou a satisfação dessas exigências. Né? E nós, através do sangue de Cordeiro, temos a nossa dívida paga. Ao contrário daquele que está sem crédito, que não tem como fazer o pagamento dessa consumação, ele está debaixo da ira de Deus. Nós também estávamos debaixo da ira de Deus, só que o sangue do Cordeiro fez com que a ira de Deus que estava sobre nós fosse desviada para o sangue do Cordeiro. Por isso nós podemos não temer a consumação dos séculos. Todos aqueles que estão firmes com o Senhor Jesus não precisam temer a consumação dos séculos, porque Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Interessante que o texto bíblico vai dizer que Jesus primeiro veio como um cordeiro, como diz lá em Isaías, como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda não abriu a sua boca. Mas ele não vai voltar como o cordeiro, ele vai voltar como o leão, né? E o leão já não é manso como o cordeiro, não é verdade? Então vamos fazer a expositiva desse trecho lá em versículo 37. No versículo 37 existe uma expressão, filho do homem. Essa expressão, filho do homem, ela no hebraico, quer dizer Ben Adão, que na verdade significa filho de Adão. Alguns comentários que eu li dizem que talvez Jesus quisesse evitar uma conotação nacionalista quando ele usou simplesmente a expressão filho do homem. Conotação nacionalista por quê? Porque tudo que um líder fala em momentos de disputas, e o povo vivia um momento de disputa naquela época, política e religiosa. É interessante que essa disputa não parece ser tão diferente do que nós estamos vivendo hoje no país. Então, tudo que um líder fala pode trazer fazer com que os ânimos se acirrem para um lado, né? E nesse comentário, o que o autor está dizendo, que Jesus talvez quisesse evitar essa conotação, né? Evitar essa inflamação, e quando ele usou simplesmente o termo filho do homem. E ao mesmo tempo eu estava pensando que era muito comum naquele tempo, nas nações que estavam em volta de Jerusalém, em volta de Israel, o termo filho dos deuses, porque os povos pagãos, tudo para eles era Deus, né? O faraó para eles era uma encarnação de uma deidade, né? O faraó do Egito, por exemplo. Então, filho dos deuses é exatamente o contrário de filho do homem, né? Jesus está dizendo claramente que não, eu sou filho do homem mesmo, tá? Eu sou filho do homem mesmo, né? Evitar conotação nacionalista e ao mesmo tempo trazer essa negação da expressão usada naquele tempo para filho dos deuses.
Interessante que Jesus aqui, ele é o semeador da boa semente. O texto fala que o Filho do Homem é o que semeia a boa semente. Para se semear uma semente, você tem que ter ela nas suas mãos. E em que momento e em que lugar estavam essas sementes? Onde é que essas sementes estavam guardadas? Onde que o Filho do Homem, onde Jesus apanhou essas sementes para que elas fossem lançadas no mundo? E daqui a pouco nós vamos falar o que vem a ser o mundo. Irmãos, essas sementes, nós estávamos na eternidade. Nós estávamos na eternidade. Olha que interessante, Mateus 25, 34 diz assim: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vinde, benditos de meu Pai, porque desde a fundação do mundo tem um reino preparado para vocês. Efésios 1:4 diz assim: assim como nos escolheu nele, Jesus, antes da fundação do mundo. Então os filhos do reino foram escolhidos antes da fundação do mundo, conforme Efésios 1:4. Sobre Saulo, Ananias disse lá em Atos 22:14: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu. O Deus de nossos pais de antemão te escolheu. E quando ele está falando pais aqui, ele não está falando do seu pai da primeira geração. Ele está falando dos seus pais lá do início da criação, né? E agora o próprio Paulo vai dizer em Romanos 8:29, portanto, ao que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, né? Então vejam que a semente, ela já estava pronta e ela agora está nas mãos do Filho do Homem para ser lançada na terra e para produzir. O versículo 38 nos diz aonde essa semente, aonde nós fomos lançados desde a fundação do mundo. O versículo 38 diz: no campo. O campo é o mundo. O campo aqui não é o aion, que significa tempos e eras. Esses tempos e eras eles vão terminar. Eles vão se interromper e nós entraremos numa nova era. Não é o aion, não é o cosmos, o universo. Também o mundo aqui não é a igreja. Às vezes eu vejo alguns comentários tratando de o mundo aqui como a igreja, mas não é a igreja. O mundo aqui é simplesmente onde nós estamos, onde o homem foi lançado. Então você, nós somos lançados no mundo, nós somos plantados no mundo, né? E interessante que aqueles que receberam a Cristo como Senhor são chamados de boa semente. A boa semente é aquela que vai trazer fruto, é aquela que vai produzir. E nós somos semeados de antemão. Também, no mesmo versículo 38, fala a respeito: o joio são os filhos do maligno. Quem semeou os filhos do maligno? O texto nos diz que o diabo, o inimigo, o adversário, conforme versículo 39, é quem fez a semeadura dos filhos do maligno. Então o joio, ele está no mesmo espaço, no mesmo mundo em que está a boa semente. O Filho do Homem lançou a boa semente e o diabo, o inimigo, lançou o joio no mundo. Conforme está escrito lá em 1 João 3, versículo 12. Não segundo Caim, que era do maligno,
Caim, ele era do maligno, ele era filho do maligno, né? Interessante que nós vemos no texto bíblico, Judas, por exemplo. Judas estava no meio dos discípulos, ouvindo a palavra do Evangelho, ouvindo e vendo os milagres de Jesus, e ao mesmo tempo acompanhando os milagres que os discípulos já estavam fazendo, né? E o que aconteceu com Judas? Judas também, né, era do maligno. Paulo teve muitas lutas no seu ministério com pessoas que, em vez de ajudá-lo na fé, estavam atrapalhando, como Alexandre o Latoei. Então vejam que o joio, ele é o contraditório. Ele está lado a lado com a semente boa, né, com a boa semente, né? Ele está crescendo lado a lado, mas ele é o contraditório da boa semente. O joio é o oposto da boa semente, ele é o antagônico da boa semente, né? O joio é aquilo que parece, mas não é. Aqueles que entendem de plantação sabem que quando o joio cresce junto com o trigo, é praticamente impossível você saber qual que é o verdadeiro e qual que é o falso, qual que dá fruto e qual que não dá. Somente quando ele começa a crescer é que o trigo começa a produzir o seu fruto e ele começa a ficar pesado, né? E aí você pode distinguir um do outro. O trigo, a boa semente, ela produz fruto. O joio já não produz fruto. Então, o joio, ele é o oposto, ele é o contrário da boa semente, certo? Então, o joio, ele fala como filho de Deus, como filho do reino, ele canta como filho do reino, ele prega como filho do reino, mas ele não é. Ele é muito parecido. Ele tem muitas semelhanças, e ele está no mundo assim como o filho do reino está, mas ele não é filho do reino, né? Mas nós vemos ali na frente que o texto vai dizer que eles não podem ser separados enquanto estão crescendo, eles precisam deixar que eles cresçam juntos, né? E lá na parábola do semeador, o dono da fazenda, ele vai dizer para os seus empregados: não, deixa eles crescerem juntos. Quando eles estiverem grandes, quando o trigo estiver produzindo o seu fruto, aí sim nós vamos fazer essa separação. Aqui no versículo 39, voltando a falar sobre a consumação do século, né? Voltamos a falar aqui, a consumação do século não está se referindo ao fim da terra, né? Está se referindo ao fim de uma era, ao fim de um tempo, né? E aqui fala também que os ceifeiros são os anjos do Senhor, aqueles que vão fazer essa separação, aqueles que vão fazer essa colheita, né? Eu não posso fazer essa separação, você não pode fazer essa separação, né? Mas isso não quer dizer que nós não devemos fazer julgamentos ou, como que diz, avaliações disciplinares. Jesus fala sobre essa avaliação, né? Se tem alguém que você fala e ele não se arrepende, fala uma, fala duas, fala três e ele não se arrepende, você deve tratá-lo como joio, né? Então, essa separação na consumação dos séculos, quem fará são os anjos do Senhor. Nós vemos isso em Mateus 13, 49, que diz assim: assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Os maus dentre os justos. Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Aqui, novamente, os anjos do Senhor
dizendo que eles é que são encarregados dessa separação. No versículo 40, nós vemos que quando os anjos do Senhor vêm para fazer essa separação, eles pegam os maus, o joio, que é considerado aqui como mal, pega o joio e lança-o no fogo, né? É a conta da consumação chegando, né? O fim chegou, a consumação chegou, e junto com a consumação, a conta. Quem tem crédito resplandecerá como o sol no reino de Deus. Aquele que não tem crédito será colhido e lançado no fogo. Versículo 41, mandará o Filho do Homem os seus anjos e ajuntarão escândalos e ímpios. Duas palavras que nós podemos pensar um pouquinho a respeito delas aqui. Os anjos ajuntarão escândalos e iníquos, os ímpios, que é a mesma coisa. O que o escândalo faz? O escândalo, ele traz tristeza e ele enfraquece. O escândalo traz tristeza para aqueles que andam corretamente, para aqueles que andam na luz, e o escândalo também enfraquece e leva outros a caírem, a tropeçarem, né? Então, esses escândalos que nós vemos hoje em dia, olha que loucura, né? Eu fico pensando se essa pessoa nunca leu esse texto na sua vida. Tamanho escândalo que é trago, né? Quantos escândalos nós vemos aí de pessoas usando o nome de cristãos, usando o nome de evangélicos, usando a figura de filhos do reino, mas na verdade eles estão se passando por joio, não é verdade? Então esses escândalos vão ser recolhidos pelos anjos. O que significa iniquidade? Que também vai ser recolhida às pessoas que praticam iniquidade. A iniquidade no grego ela significa anomia, sem ausência completa de lei ou de regra. É viver pela sua própria conta e risco. Quantas pessoas estão vivendo dessa maneira? Não querem serem governadas por ninguém, principalmente por alguém que elas nunca viram, que é Deus, né? Iniquidade é viver sem lei. Irmãos, nós ainda estamos debaixo da lei, não daquela lei cerimonial do Antigo Testamento, mas Romanos fala no capítulo 8, versículo 2, assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Nós fomos livres da lei do pecado e da morte por outra lei, a lei do Espírito e da vida. Irmãos, por que filhos querem sair de casa? Eles querem ser independentes, eles querem lavar a sua própria roupa, eles querem pagar a sua própria conta de luz, querem fazer a sua própria refeição? Não, muitas vezes não. Muitas vezes os filhos querem sair de dentro de casa porque não querem mais viver sobre a proteção dos pais. Essa proteção, ela significa e está lado a lado com leis, com ordenanças, com princípios. E esses princípios, eles existem para a proteção dos filhos, assim como Deus também nos colocou debaixo da sua proteção. Então, quando os filhos querem sair de casa, muitas vezes eles querem não mais a proteção dos pais, né? Eu concordo que existem alguns pais que não sabem equilibrar a graça com o amor, e isso faz com que alguns filhos vão preferir sair de casa, preferir viver uma vida
sem esse controle, sem essa proteção, né? Mas o que nós vemos no mundo hoje é um mundo ideologicamente, com seus ismos, querendo fazer com que o homem seja desvencilhado de Deus, desvencilhado das suas leis e desvencilhado da sua proteção, né? É isso que nós vemos no mundo. O que o mundo hoje quer é fazer com que o homem saia debaixo da proteção de Deus, saia debaixo do domínio das leis que o Senhor colocou sobre nós, não para sofrermos, porque a lei não é má, como diz o apóstolo Paulo, mas para que nós pudéssemos estar protegidos por Ele, através da lei. Ah, mas nós não somos livres da lei? A palavra também não fala? Sim, nós estamos livres das leis cerimoniais, né? Mas nós não estamos livres da lei, não matarás. Nós não estamos livres da lei, não adulterarás. Nós estamos debaixo da lei do amor do Senhor também. Lá em João 14:15 diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ora, o que são mandamentos se não leis? Não é verdade? Né? João 14:21 também diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E João 15:10 também vai dizer: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então, o amor, o que é amar o Senhor? O que é amar a Deus? Amar a Deus é guardar os seus mandamentos, é estar debaixo da sua proteção, é estar debaixo da sua divina proteção, né? Nós vemos os textos aqui. E partindo já para o final, o versículo 42, fornalha acesa, né? O texto aqui, ele está dizendo então, para onde vão aqueles que praticam iniquidade, para onde vai o joio? Porque o joio, ele não serve para nada, ele não serve para alimentar animais. A única coisa que o joio serve é para ser lançado e queimado no fogo. E aqui nós vemos a expressão fornalha acesa. Essa expressão fornalha, ela aparece mais no texto bíblico que nós imaginamos. Ela aparece em Deuteronômio 4:20, expressando o lugar de onde Deus livrou o seu povo. Deus livrou o seu povo do Egito, né? Então, essa expressão fornalha, ela compara aquela opressão vivida no Egito como uma fornalha. Olha que interessante. Salmo 21:9 também compara a fornalha como a indignação de Deus contra os seus inimigos, né? A indignação de Deus arde, queima como fornalha contra os seus inimigos. A palavra fornalha, no Salmo 102, versículo 3, ela também é comparada com uma oração do aflito que se derrama perante o Senhor em arrependimento. Quando se está muito arrependido, quando se está contrito, né? Quando se está extremamente arrependido, essa sensação, esse sentimento é como se ele ardesse dentro daquele que está arrependido e clamando ao Senhor por perdão. A palavra fornalha também aparece em Isaías 48:10, se referindo à infidelidade do povo de Israel. Olha só, a infidelidade do povo de Israel comparada com uma fornalha da aflição, né? Puxa vida. E a palavra que nós mais conhecemos, o lugar que nós mais conhecemos que essa palavra aparece, é lá no livro de Daniel. Essa palavra fornalha, só no livro de Daniel, ela aparece 10 vezes. E ali em Daniel 3:6 diz assim, que a fornalha arde como fogo. E essa expressão lá em Daniel é a expressão que mais se aproxima com o texto de Mateus.
Porque a expressão fornalha no texto de Daniel, ela representa castigo. Castigo para Sadraque, Mesaque e Abednego, que não quiseram se submeter a uma ordem do rei, né? E eles receberam este castigo, mas como a desobediência deles era uma desobediência com uma justificativa santa, Deus os livrou, né? Mas enfim, o texto de Daniel é o que mais se aproxima ao texto aqui de Mateus, porque o texto de Mateus também representa um castigo, né? Também representa uma desobediência, né? E outra frase que diz lá, choro e ranger de dentes. Parece difícil a gente tentar descrever o que significa, o que significaria isso. Alguns podem entender como não literal. Agora, eu acredito que seja literalmente, porque lá em Daniel também ela era literal. O Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados na fornalha acesa, né? E aqui o texto fala que os ímpios, que o joio vai ser lançado nessa fornalha onde há choro e ranger de dentes. É difícil a gente tentar descrever esse tipo de sofrimento, né? E eu também nem vou tentar descrevê-lo aqui. Eu só vou me arriscar a dizer que talvez seja o mesmo sofrimento pelo qual Jesus passou, só que com uma gravidade, né? A gravidade da eternidade. Jesus passou esse sofrimento por um período, né? Embora o pecado de toda a humanidade estava sobre ele. Mas esse sofrimento aqui não é nada agradável, né? É justo? Talvez alguns vão perguntar, né? É justo? Bom, meus irmãos, olha o senso de justiça que nós temos visto pelo mundo afora aí, né? Puxa vida, a briga por conta de vacina, as pessoas furando a fila para serem vacinadas antes, né? Bebês sendo abandonados, corrupção de todos os lados. Hoje eu ouvi uma notícia numa região do país, aí, eu acho que é lá no Amazonas mesmo, cilindros de oxigênio sendo vendidos como extintores de incêndio, né? Então nós vemos a justiça que está por aí no mundo afora, né? Enfim, meus irmãos, é um texto agradável. Você pode ver ele de duas formas, como nós começamos, com alegria, se você tem o crédito, e com tristeza, se por um acaso existe alguém que ainda não tem convicção da sua salvação, de ter o crédito pago por Cristo Jesus. O que nós vamos fazer? Nós vamos nos manter submissos, longe da iniquidade, longe de querermos viver a nossa vida por conta e risco, e mantermos e não abrirmos mãos da proteção do Senhor, da sua lei que nos protege, dos seus mandamentos que nos protegem, né? Também vamos evitar de sermos escândalo, de sermos tropeços uns para os outros, né? Porque o tropeço, porque o escândalo, ele enfraquece e ele entristece a igreja e enfraquece aqueles que são mais fracos na fé, impedindo que eles cresçam, né? E falando sobre crescer, vamos também continuar crescendo, a fim de que os frutos possam se manifestar, né? Porque afinal de contas é pelos frutos que se conhecem a árvore, né? Se a árvore é boa ou se a árvore é má, se o fruto é bom ou se o fruto não é bom, para que nós possamos, como diz lá no verso 43, resplandecer como o sol no reino do nosso Pai, né? Esse é o meu desejo, creio que é o desejo de muitos de vocês e principalmente é o desejo do coração do Senhor, que nós possamos resplandecer como o sol no reino do nosso Pai.
Amém? Pai, nós queremos apresentar a Ti a vida dos aniversariantes dessa semana, em especial a vida da tia Arlete, a vida, Senhor, também do João Vitor, Pai. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor seja sobre a vida deles, que o Senhor venha renovar as esperanças, que o Senhor venha trazer alegria, que o Senhor venha dar convicções a respeito da fé cada vez mais, aumentando a fé deles, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha satisfazer o desejo mais profundo dos seus corações, de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Ó Deus, nós te abençoamos, Senhor, por eles fazerem parte do corpo de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Te agradecemos, ó Deus, por sermos família, por termos, Senhor, eles como nossa família também. Ó Deus, abençoa eles nessa data querida e que o ano em que eles estão entrando, Senhor, eles possam ver a mão poderosa do Senhor todos os dias das suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Queremos ainda, irmãos, despedi-los com a paz do Senhor, com a bênção do Senhor que está lá em número 6, a partir do versículo 23. Fala a Abraão a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe a todos vocês. Uma semana abençoada na presença do Senhor, nosso Pai. Um abraço.